Fala galera top! Estou aqui com uma convidada muito especial, né? Que é a Raquel, né? Nossa aluna lá da academia. E a Raquel, ela tem uma história muito interessante, né? Porque eu acredito muito que essas histórias que nós trazemos aqui no Treino Falado, elas são histórias inspiradoras e motivadoras também para pessoas que, por algum momento, passaram por algo semelhante, né? De superação, de aprendizado, de melhora de qualidade de vida e tudo mais, né? A Raquel, ela é a nossa aluna lá da Top Fitness, né? Já há algum tempo. E ela teve uma crise de hérnia de disco na cervical, né? Isso. E eu vou deixar para te apresentar o que que tu faz, né? E a gente vai começar a contar a tua história, Tá. tá? Desde o início. Bom, eu sou a Raquel, né? Pra quem não me conhece. Eu sou representante comercial e atualmente eu trabalho ainda no escritório, então eu faço parte de emissão de pedidos, parte de saque, toda essa burocracia de escritório eu faço. Então eu trabalho muito com o computador, numa posição em que a minha hérnia foi, eu acho que, onde me trouxe a hérnia, né? Que é estar com a cabeça baixa aqui trabalhando. Então eu sempre tive algum problema assim de pescoço, de tudo, sempre dava aquela travada, mas faz parte do jogo, vamos embora. Só que aí um dia é que deu todo o problema, que foi aí que eu travei e não teve o que fazer. Antes de tu ter essa crise aí de travar, né? Uhum. Tu tinha uma vida normal, assim. Tu fazia atividade física, algum esporte ou só treinava? Eu fazia atividade física, aquele combo assim de fecha o pacote de academia 3 meses, vai 1 e meio, deu o resultadinho ali que a gente quer, mais por estética, e vai embora. Mas assim, posso dizer que a minha vida era completamente sedentária. Era mais uma coisa assim de sai do computador e vai ver uma série, vai para uma janta, vai para do que qualquer coisa assim. Perto do verão é que a gente dava uma caprichada Ali ali em pra. setembro. Dava aquela esticadinha, mas nada muito sério. Tá. E tu teve essa crise, a primeira crise que tu teve, ou o primeiro sinal foi nesse dia aí, nesse momento, ou teve algumas outras situações de início ali que tu hoje, talvez eu já tivesse ali desenvolvendo uma certa. Então, a data assim exata que começou eu não sei te dizer porque foi. Como eu falei, eu sempre tive essas dores no meu pescoço, então quando foi exatamente eu não sei. Mas quando começou mesmo foi quando eu resolvi ir pra academia sozinha. Um dia que eu disse, não, eu acho que eu tô muito sedentária, me deu um torcicolo. E eu disse, eu acho que eu tô mesmo muito sedentária, eu vou voltar pra academia pra pelo menos me movimentar um pouco, dar uma soltada. Aí fiz o treino de manhã e à noite eu fui numa massoterapeuta e aí foi onde começou toda o rolo. Que aí sim, aí no outro dia que aí eu comecei com a dor no braço, que aí foi o sintoma que me levou a saber que eu estava com a hérnia. Porque até então só tinha dor no pescoço. E daí tu foi no médico? Eu fui na masso primeiro, numa massoterapeuta, daí ela fez ventosa, tudo. Aí no outro dia eu acordei, não consegui mais me mexer. E aí me indicaram um fisioterapeuta, que foi o Giriba. Aí eu fui no Giriba, ele fez lá umas manobras comigo, mas ele disse, ó, eu te recomendo fazer pelo menos um exame pra gente ver. Pelos teus sintomas que tu tá me dizendo, é uma hérnia. Aonde eu não posso te dizer, né? A gente precisa saber onde é que tá. Então, aí eu era secretária há muito tempo atrás de médicos, e aí então eu liguei para um médico que... esqueci o nome do médico. A especialidade. Traumato? Não. Fugiu o nome. Enfim, aí ele disse, ó, vou te prescrever uma ressonância. E aí, quando sair pelo menos as imagens, tu me manda, não precisa nem do laudo, tu me manda só as imagens, que eu te digo o que tu tem. E aí, não é a minha especialidade, coluna, essas coisas,
a minha parte é osso, essas coisas. Então, assim, eu te encaminho para os meus amigos. Assim, eu fiz. 4 horas depois, o exame estava na minha mão, eu mandei, ele disse, ó, teu caso, eu já vou te antecipar que é de cirurgia. E aí, eu vou te recomendar um colega meu, tu vai lá, aí eu marquei pro outro dia com emergência, e aí eu saí de lá com o laudo de que eu precisava fazer uma cirurgia no pescoço. E aí foi, ó, o Deus nos acuda. Nossa, meu Deus. Daí mudou. Daí é que naquele momento ali, tipo assim, tu pensou, nossa, Não, foi um choque, né? Sair com um papel dizendo. Eu saí, na verdade, com a data da cirurgia, porque eu sou muito prática. Essas coisas assim, tem que fazer, vamos resolver já de uma vez, porque era uma dor muito chata no meu braço. Eu não conseguia mais fazer nada. Limitante, sim. Era limitante, eu não conseguia dormir, não conseguia fazer nada. Tu não consegue te concentrar. O meu pico de dor foi assim. Eu não conseguia fazer absolutamente nada e eu não conseguia nem dormir. Aí saí com um laudo de lá e com a data da cirurgia e mandei mensagem pro Giriba. Disse, Giriba, ele disse, não, vem aqui na clínica. Aí eu fui lá na clínica, ele disse, não, eu tenho uma proposta para te fazer. Tu vai fazer um tratamento, ele é mais demorado, não vai ser assim de operou e tá, mas tu vai conseguir, a gente vai reverter isso aí. Tem que acreditar. E aí eu acho que aí me inscrevi no Pilates 3 vezes na semana e fazia físio com ele 2 vezes na semana. Aí depois de um mês foi que aí ele me prescreveu ir para treino também. E aí foi onde eu cheguei na top, de volta. E aí então tu fez um tratamento conservador primeiro com a fisioterapia, né? Uhum. E esse período aí demorou 2 meses, 1 mês, 3? Quanto tempo mais ou menos? De físio? É. De físio, eu fiquei acho que uns 5 meses fazendo tratamento ali junto. Sozinho foi 1 mês. Aí depois desse 1 mês, ele disse, ó, agora isso tu só vai conseguir reverter em movimento. Se tu te mexer, tu tem que mexer isso aí. E aí até um dia eu cheguei lá, a gente conversava também muito sobre isso, assim, sobre qualidade de vida. Até onde isso ia me levar. Porque eu aceitei, topei de fazer esse tratamento mais conservador, e assim, de fazer fisioterapia, até onde eu aguentasse e eu ainda suportasse e dissesse, não, eu tenho qualidade de vida nisso. Depois disso, teve um dia que eu disse, não, chega, eu vou fazer a cirurgia, vou correr o risco, porque a cirurgia até então me dava muito medo, porque, bem ou mal, é uma cirurgia no pescoço, né? Bota um pino aqui no meu pescoço e eu disse, meu Deus, vai que dá alguma coisa errada, eu acordo da cirurgia, eu não tô mais caminhando. Não sei, me passou isso pela cabeça. Claro. Eu disse, vamos tentar essa parte de fisioterapia, que seja mais demorado, mas aí a dor não aliviava. Era remédio, era aí colar cervical, para eu poder dormir era com bolsinha de água quente. Então, enquanto a bolsinha de água quente estava ali morninha, eu conseguia dormir. Depois disso, esfriava o corpo de novo, voltava a dor tudo de novo. Então, era muito doido, assim. E aí eu não conseguia mais trabalhar, porque eu não conseguia me concentrar. A posição do trabalho já me incomodava, vivia com sono. Aí foi uma bola cheia. E aí foi 1 mês. Depois aí eu cheguei na academia e me recomendaram a Top por ser mais ter o auxílio. Me disseram, não, se tu for para uma academia, já vai para Top, porque lá eles têm um olhar mais cuidadoso, não vai ser uma coisa assim, só tu ir com uma ficha lá e fazer, porque, né, até então eu tinha que ter todo o cuidado de não sobrecarregar ainda mais o que eu já tinha estragado lá no meu primeiro treino que eu fiz sozinha, então eu precisava de uma ajuda. E aí foi aonde me indicaram a Top e te indicaram pra mim. Sim, na verdade, a história da Raquel, ela é uma história um pouquinho diferente, né, das demais, porque ela veio para Top, né, por indicação, mas ao mesmo tempo ela não queria
treinar com a mesma metodologia dos professores ali que auxiliam todos os alunos. Por mais que eles também iriam cuidar dela, mas ela precisava de um atendimento mais personalizado. Então ela me procurou para fazer o atendimento de personal, né? Sim. Que é aquele horário marcado, tantos dias. E aí a gente começou a fazer uma abordagem bem mais minuciosa em relação ao que ela precisava e o que ela estava fazendo com o Giriba, né? No caso, o fisioterapeuta, né? Todo mundo conversava, né? A professora de Pilates, o Giriba e o teu treino. Então era tudo muito Isso. junto. Eram 3 profissionais, assim, trabalhando num propósito só, né? Que isso é o mais recomendado, né? Até porque a Raquel estava bem insegura, né? Ela estava bem fragilizada e insegura também, porque ela não queria fazer qualquer coisa, porque ela estava traumatizada que das outras vezes que ela fez, que ela tentou sozinha, por conta própria, enfim, acabou se machucando, né? E quem te indicou ali para ir para top, no caso? E quando começou o tratamento? Ali, tipo, com o Giriba, né? Foi a Cacá. A Cacá, ela disse, ó, eu acho que te indico, porque eu não sou daqui, né? Então, eu não conheço muito os profissionais, então tudo isso eu vou por indicação. Então, aí a Cacá me disse, olha, acho que pro teu caso, a melhor opção é o Thiago, porque o Thiago já trabalha com isso, ele tem foco nesse cuidado, então não vai ser um personal só para foco de corpo, de tal, vai ser mais voltado realmente para saúde, para tua consciência corporal. E aí foi onde a gente Sim, chegou. a gente começou ali 2 vezes na semana, né? 3. 3? Eram 3. 3? Não me lembrava se eram 2 ou 3. E realmente, né, o trabalho todo ele é diferente, né? Igual tu falou ali, não é parte estética, não é parte nem performance, nada, é mais uma continuidade do que o fisioterapeuta vinha fazendo, né? Então nós conversávamos bastante ali com o Giribe e tudo mais, ali também com a Raquel, né? E, e Raquel, assim, como que foi o começo dos treinos, né? Quando tu começou a sair da físio ali já, né? E os treinos, assim, como que foi pra ti, assim? Tu continuou com dor? Como é que... Muita dificuldade? Ah, o começo não foi fácil. Não foi nem um pouco fácil. Tanto para o Pilates quanto para os treinos não foi nada fácil. No Pilates, quando eu começava, assim, o exercício que foi lá, nos primeiros, era chorando mesmo, caindo lágrima. E nos treinos da Top também, às vezes eu ia super, extremamente maquiada, porque não tinha dormido, parecia um zumbi. E aí, mas eu saía, eu chegava em casa toda borrada, porque eu saía do treino chorando, dizendo, meu Deus, quando é que essa dor vai aliviar? No treino em si, não doía, porque a gente fazia mais um treino mesmo super leve, um treino que ia só realmente soltando todo o corpo ali, enfim, mas o corpo ia esfriando, era igual a bolsinha térmica, ia doendo de tudo de novo. E aí, eu acho que foi isso, foi indo uns 2 meses, assim, até eu começar a sentir que aliviou, começou a dar resultado de, não, agora tô treinando, agora eu já consigo ficar um pouco mais sem dor, agora eu já consigo reduzir a medicação, porque eu também, além dos treinos e de tudo isso, eu também tomava medicação para dor, anti-inflamatório, toda essa parte, e aí eu comecei a diminuir tudo isso, mas levou um tempinho, assim. Sim. É, porque assim, ó, o trabalho foi bem médio a longo prazo, né? Tanto é que ali, depois que o Giriba te deu a alta, né? Que tu continuou com o Pilates ali e tudo mais, tu começou a ter melhoras assim depois de um bom tempo, né? Sim, 100% demorou bastante. Mas aquela crise aguda de não conseguir dormir foi indo ali. Lá pelos 3 meses é que ela passou e aí começou assim a ter dor esporádica, dor que se ficasse muito tempo parado numa posição, aí veio o negócio do pescoço lá que a gente colocava, que eu inflava e ficava um tempão, aí fazia os exercícios
Porque o meu trabalho, ele não acabava só na academia ou na Sim. fisioterapia, eu tinha que fazer um reforço em casa. Então era com aquele negócio no pescoço ou com cabo de vassoura, esticando os braços. Sempre tinha mais um além, né, que eu tive que me dedicar muito para ir aliviando. Então, assim, não foi como o Gilipe tinha me dito no início. Não ia ser fácil e não ia ser da noite pro dia como se fosse realmente uma cirurgia. Que, né, de repente teria aliviado muito mais rápido, mas é, tem todos os riscos e é uma cirurgia. Então, eu optei Sim. realmente de percorrer esse caminho mais demorado aí, mas que eu estou hoje 100% satisfeita. E quantos anos fazem que tu teve a primeira, o diagnóstico ali da cirurgia ali? Foi 22, né? É. Foi em 22, 2022. Que aí a gente começou. Acho que foi em 2022, isso. 2022, aí em março, final de março, eu tive a primeira. A primeira crise foi no final de março. Aí, abril, eu comecei os exames, marca médico, faz tudo. E aí, em maio, eu cheguei na academia. Foi assim. Já faz um tempo, hein? Sim, e assim, nesse período ali que depois que tu teve uma melhora já, né, uma crescente, como é que foi pra ti assim o processo, né? Tu voltou a fazer as tuas atividades normais, assim, tipo trabalhar normal, é, dormir, fazer tipo andar de bicicleta, Ah, sim, sem dor, começar, porque assim, no treino a gente evoluiu muito, né? sim. No treino, tipo assim, a gente acabou melhorando muito essa questão da dor, né? Uhum, E reforçando muito as estruturas, e a gente faz ainda o reforço até hoje, né? sim. Tipo, aquele treino de membros superiores ali tem que ter na semana, né? Porque, né, a gente precisa reforçar aquelas estruturas ali. Sim. Porque assim, a cervical, a hernia de disco na cervical é uma das mais difíceis de fazer um tratamento conservador. Né? Por isso que às vezes os médicos indicam uma cirurgia já de cara para poupar tempo da pessoa ou tipo ter garantia que vai melhorar mesmo, né? Então assim, só que também, claro, como a Raquel falou, é uma cirurgia, tem toda aquela questão de segurança ou não e tudo mais, né? Então, e querendo ou não, pode te limitar para outras coisas, né? A questão de colocar ali um material ali que acaba não sendo do teu corpo, né? E hoje a Raquel, né, ela consegue fazer várias coisas que uma aluna minha que não tem hernia de disco faz, né? Tipo assim, ela agacha, ela faz a fundo, ela faz leg press, ela faz as cadeiras, né? Então, tipo assim, faz os treinos de membros superiores. Então, tudo isso ela conseguiu melhorar, né? Através de estímulos, estímulos certos, estímulos corretos, né? Claro que muitas vezes, né, por um momento tu teve, assim, desconfortos, né? Não Sim. na hérnia, assim, mas Aham. numa forma geral, assim. E como que é hoje, assim, pra ti hoje, né? Tipo, 2026, depois daquele momento ali que tu passou, como que é a tua vida hoje, assim, sabe? Eu acho que ela tá muito melhor, né, nesse quesito, assim, porque eu entendi que o treino, ele não é só para o corpo, assim, estético. Ele é realmente para a saúde. Então, hoje, o treino, ele me deu várias aberturas, assim. Então, hoje eu consigo viajar tranquilamente, eu não tenho mais problema de chegar num voo longo, que nem eu viajei agora 11 horas e chegar toda travada, é, porque eu tenho realmente essa consciência corporal que o treino me trouxe. Então, eu faço tudo normal, assim, e eu acho que mais do que antes. Hoje eu tenho, acho que, mais motivação e mais energia para fazer as outras coisas. Eu acho que essa é a maior diferença que eu vejo da Raquel anterior para essa de agora.
Sim, porque a gente conversava sobre essas questões ali de viagens e tudo mais, né? Que ela tinha que usar aquele Os pescoços. negócio no pescoço ali, né? Inflar para fazer uma Sim. postura mais, né, dentro do avião e tudo mais, né? Então, assim, claro, são todos os cuidados que tu toma, né? Uhum. Ainda continua cuidando, né? Porque o teu exercício físico, ele é terapêutico, né? Ele é pra vida toda, Sim. precisa, porque se tu parar de fazer conse- por consequência de parar, tu vai ter de novo uma fraqueza região ali e Uhum. pode voltar a ter aquelas crises ali da hernia de disco, né? Daquela região. Então, tipo assim, o treino terapêutico hoje da Raquel, ele é o treino voltado ainda para as necessidades que ela ainda necessita, né? Por mais que sejam vários anos de treinos, né? Ainda a gente precisa ter esse cuidado, né? Precisa ter o cuidado porque existem algumas coisas que eu não consegui retirar da minha vida e que me causam essas dores. Né? Por exemplo, o meu trabalho. Hoje eu não consigo trabalhar sem ser num computador. Então, a postura de trabalhar no computador, ela não muda muito. Então, isso, eu preciso desse trabalho realmente da academia para me trazer esse benefício de eu conseguir ter uma qualidade de vida até no meu trabalho. Então hoje o meu treino é inegociável. É inegociável, é algo que eu custo mesmo. Tá aí o meu personal que não me deixa mentir, que é algo que eu quase não desmarco. Tento o máximo possível, se não vai dar naquele horário, remarcar, porque é algo que eu realmente eu sei que o meu corpo em movimento vai me deixar bem, saudável e conseguir fazer o restante das outras coisas. Não tem como. Fica Legal. assim. Que legal. Eu vejo que tu leva muito a sério essa questão dos treinos, né? Que eu sempre comento contigo, que dificilmente eu sei que tu vai, né? Que na verdade eu sei que tu vai estar lá, dificilmente tu desmarca ou troca. Quando precisa, tu tenta ver uma forma de remarcar em outro dia, outro horário, né? Uhum. E também tu é a principal promoter da academia, né? Tu já levou o pai, já levou fulano, ciclano, beltrano. Tu convida todo mundo para ir para Top Sim, Fitness, né? sim, aonde eu vou, que alguém fala, eu quero treinar, vai pra lá que é garantido. Sim. E eu acredito que essa tua segurança de falar, né? Ou de indicar, né? Porque a gente só indica quando a gente tem segurança e confiança naquilo Sim, que vai nos dar credibilidade, né? sim. E eu acredito que isso é uma forma de tu se sentir pertencente a um resultado que realmente aconteceu, né? Não deixa de ser um espelho do meu resultado, né? É um caminho que eu construí e aí quando a gente está num lugar que a gente se sente bem, se sente acolhido, é, não só mesmo pelos treinos, não é só o treino que faz eu querer estar na top, é todo o conjunto, o contexto, é a galera que é divertida, são as pessoas, o ambiente, então tudo isso fez com que eu gostasse de estar na top e hoje os meus amigos, a Kaká, ela já treinava antes, ela me levou para lá, ela por motivos pessoais ela teve que sair, mas também é louca para voltar e e aí, então, foi todo mundo e eu fiquei. Eu continuei me sentindo em casa, sozinha mesmo, porque eu sempre fui aquela pessoa que treina com alguém, sempre precisei de alguém. Então, hoje eu vou sozinha, vou lá, treino, me sinto super bem, fiz as minhas amizades. A top vai além da academia. Então, assim, às vezes tu tá lá no mercado, vem uma senhorinha e diz, ó, a banana tá na promoção, porque todo mundo se sente amigo e é Família. uma família. Legal. Legal mesmo. E tu, assim, nesse teu desafio, né, que foi a questão da hernia de disco, né, e teve vários profissionais que te acompanharam e tudo mais, né, o que que tu resume, assim, da tua jornada, assim, dessa jornada que tu teve, né, que foi um grande desafio pra ti,
se restabelecer, né, para poder trabalhar, né? Foi uma luta, né? Porque a gente tá falando aí de vários anos, né, que tu tá nessa luta aí, e foi uma melhora agora que agora estabilizou bem, assim, tudo, né, todo esse contexto aqui, só com uma vida normal, né? O que que tu resume, assim, dessa tua jornada aí de ter, né, procurei o Giriba, né, comecei com ele ali, depois, né, teve a tua professora de Pilates, né, e depois teve o personal e tudo mais, assim, essa tua jornada aí, como é que tu resume ela hoje, assim? Como que aconteceu? É, tipo, o que que te leva, assim, hoje de recordação, de... Então, eu acho que essa galera, todo mundo abraçou a minha causa muito forte e disse: não, ninguém vai soltar a tua mão. Até eu lembro da cara do Giribo o dia que eu disse pra ele: não, eu acho que eu vou operar. Desisto, Eu me lembro cansei de desse que sentir tu a me falou dor. isso. Foi um dia antes, foi um horário antes de eu ir pra academia. Eu disse pra ele: ai, Deus, chega, eu não aguento mais, seja o que Deus quiser, se tiver que ficar ruim. Não aguento mais. Ele disse: não, vamos focar aqui, tu te dispôs a isso, vamos embora. E assim, eu sinto muito orgulho dessa minha parte, assim, de não ter desistido, né? Não foi nada fácil, não foi nada rapidinho de se resolver. E foi essa construção, assim, de a gente, todo mundo junto ali comigo. Então, essa é a memória que eu tenho de tudo. É de todo mundo junto, todo mundo, e aí, como foi? Tu mandando as tuas avaliações, como foi teu dia? Como está sendo o teu dia antes do treino? Tinha que mandar a Sim, avaliação ali, dizendo como estava se isso. sentindo. E isso fazia com que eu refletisse diariamente se eu estava melhor que ontem. Eu ficava, mas será que essa nota, porque eu tinha que dizer de 0 a 10, De 0 a né? 10, é. Qual era o meu dia, como é que eu tava me sentindo de humor, como é que eu tava me sentindo de dor, como é que era. Então, de 0 a 10. E eu ficava pensando, será que hoje eu posso dar uma nota maior? Será que eu tô me sentindo melhor? Então, isso fazia com que eu refletisse sempre sobre a minha dor. E eu acho que isso foi fazendo com que eu visse a minha melhora também. Não só o alívio, mas também dizer: não, eu acho que hoje eu tô legal, eu consegui dormir mais horas, eu consegui fazer mais coisas, eu consegui hoje realmente, eu criei novos hábitos tô trabalhando, deu tanto tempo, eu tenho que levantar, tenho que me alongar, então eu criei toda essa rotina em torno de mim que me faz hoje lembrar disso com orgulho e não fazer com que eu desista, porque hoje é muito fácil e simplesmente desistir porque eu não estou mais no pico da dor. Então, mas aí eu fico pensando, não dá pra voltar a ter nem um pouquinho daquela dor. Então, ano passado eu tive que ter uma pausa ali de 3 meses, mas mesmo assim eu dizia: Thiago, me encaixa num horáriozinho, por favor, Sim. porque eu preciso pelo menos mexer, ter a mobilidade de volta do meu braço para eu não sentir a dor. Então, é algo que hoje sair da academia e aí também junto com o trabalho do braço vem o resto que é consequência, que é a mudança do corpo, tu começar a ver que tá gostando dos resultados. Antes o nosso treino era realmente só um reforço ali e trabalhando todo, era tudo muito voltado a reforço, né? E aí hoje a gente já trabalha com carga, já tem aquela motivação de não faltar, de se desafiar, de querer mais peso, então hoje realmente o treino me faz muito bem, não só para o corpo, mas também para a mente. Hoje eu ainda falei hoje sobre isso, o treino é algo que faz com que eu alivie ali todo o estresse do trabalho, que vai e faz tudo. Então, acho que é isso. Que legal. Muito legal. Bem legal mesmo te ouvir assim falando sobre essa jornada, né? Igual eu perguntei, né? Porque ah, a tua força e a tua dedicação, né?
fizeram tu chegar hoje, né, a um patamar sem uma cirurgia pelo teu esforço, pela tua confiança, tua vontade de fazer, sabe? Então, tipo assim, a gente tem muitos diagnósticos de hérnia de cervical, sabe? E tem muitas pessoas que vivem e convivem com muita dor e não fazem essa busca, né, de melhorar, se acomodam a Sim. viver com dor, né, com remédios, né, às vezes não podem fazer a cirurgia ou não querem ou não tem nem indicação para tal, né, mas a hérnia de disco, ela é muito comum, tanto na cervical quanto na lombar, na torácica e tipo assim, se tu for hoje avaliar o número de pessoas que têm hérnia de disco de forma diagnosticada é muito grande. E sem diagnóstico é mais ainda, Sim. porque uma dorzinha aqui nas costas pode ser uma hernia de disco, mas eu nunca fiz um exame para saber. Mas é aquilo que eu falei no começo da nossa conversa. É, eu não sei dizer exatamente quando que começou a minha hérnia, porque há muito tempo, o meu pescoço travava e eu não sabia o que que era. Ah, achava que era de uma má postura, de ter dormido errado, de realmente ser sedentária, mas imaginar que era uma hérnia, nunca imaginei, assim. Eu fui imaginar isso quando eu fui no médico mesmo, quando eu fui no Giriba, e aí ele disse, tá, vamos fazer um checklist aqui do quais são os teus sintomas. Olha, tá muito parecido. Que aí começou a perder força nos dedos, então teve todo um... Aí, então, que eu fui, mas ainda fui sem acreditar. Eu disse, ai, não, acho que hérnia no pescoço, não, isso é coisa de gente velha. Eu imaginei que era coisa de gente velha, não, né? E aí, quando eu saí da salinha da ressonância, o cara lá do computador, ele já disse, ó, aquela imagem que eu te mandei, quando eu te chamei, disse, ó, eu tenho uma hérnia que eu te mandei. Ele me mostrou antes, quando eu saí da salinha lá da ressonância, ele disse, ah, então tu ganhou uma amiga. E aí eu disse, meu Meu Deus, Deus, ela. é isso mesmo, então, eu tenho uma hérnia, ferrou. E aí, já fui pra casa meio aborrecida, só que daí esperei o médico lá, ortopedista é o nome. Ortopedista. É, ele me dá o laudo dele lá e me indicar. E, mas realmente é isso. Então, assim, e eu por muito tempo me automediquei. Tomei relaxante muscular, era igual água. Porque aí dá aquela soltadinha, vai trabalhar Uhum. e vai treinar. Daí depois aí não sabe, treina errado, treina de uma forma totalmente equivocada e acaba só Sim. se ferrando. Mas E hoje, assim, no contexto geral dessa história que a gente ouviu aqui de ti, né? O que que tu diria para uma pessoa que tem o diagnóstico de hernia de disco, né? eu diria para essa pessoa não desistir e treinar. Treinar, botar o corpo em movimento, não deixar o corpo parado, porque eu aprendi que o corpo em movimento ele traz muitos, mas muitos benefícios. Era uma visão que eu não tinha antes. Eu achava que realmente a academia era só mesmo para ter um corpo bonito, um corpo sarado para o verão. E eu acho que a pessoa que tem a hérnia, se ela tiver essa visão de que o corpo dela em movimento vai trazer não só o benefício do alívio da dor, mas todo o resto é uma construção de vida, então eu diria isso, que ela não pare e não desista, porque não é 2 semanas de treino que vai trazer o resultado. Estamos aí há todo esse tempo e mesmo assim fazendo a manutenção e eu não desisto. Isso aí. Parabéns. Muito bem. É isso aí. Esse é o caminho mesmo, correto, né? De seguir o tratamento, como se fosse um medicamento de uso contínuo, um remédio de uso contínuo, né? Para te proteger a tua hérnia e ter melhoras de qualidade de vida, para te poder ter uma vida normal. É que não é um remédio específico só para aquilo. Ele é um remédio específico para tudo. Vai trazer hoje infinitos benefícios que
que eu tive, né? Então, assim, hoje eu tenho uma melhora de postura, eu tenho uma melhora, não, várias outras coisinhas que a gente tem durante o dia, de dor, disso, daquilo, a gente acaba vendo que tem essa melhora. Então, é um remédio, mas é um remédio para vários setores, várias partes do corpo. Sim. E também é um remédio para chegar braba na academia e sair sorrindo. Daí aí a gente já não vai mentir, né? Depende, mas... Gente, conversamos aqui hoje com a Raquel, né? Ela é uma pessoa muito querida, muito inteligente também, né? Dá pra ver pelo raciocínio dela, né? De falar a história que ela viveu, né? E ela sabe muito bem que o exercício físico ele é um combo, né? De muitos benefícios, né? Na vida de uma pessoa. E queria te agradecer, Raquel, de ter vindo contar a tua história, né? Porque eu te convidei, né? E disse assim, ó, a gente só quer saber a tua história, né? De como que a tua vida mudou, né? Através de uma crise de hernia de disco, né? E tu conseguiu superar com o teu empenho, com a tua dedicação, com a tua disciplina, né? Com a tua seriedade em levar os teus treinos a sério, igual tu leva até hoje, né? Desde aquela época. E para que outras pessoas também se motivem tipo, a querer essa melhora, né? A dar continuidade a essa melhora, né? E te agradecer, né? Muito obrigado por ter vindo contar a tua história, né? Nada mais que a tua história, né? Nosso treino falado aqui da Academia Top Fitness, né? Obrigada também por me dar a oportunidade de contar a minha história, porque às vezes as pessoas só veem a gente entrando na academia e todo mundo eu acho que carrega uma história quando tá em algum lugar. E eu acho que é importante as pessoas saberem a construção que a gente tem diária. Né? Não é só um treino, não é só um aluno lá com o personal. Não, eu acho que é importante as pessoas saberem a importância do treino e a importância que é estar lá na academia. Então, eu acho que... Obrigada. Valeu, muito obrigado. Gente, a gente termina mais um podcast, né, do Treino Falado, que a gente está contando as histórias dos nossos alunos da Academia Top Fitness, né, nesses 15 anos de vida da academia. A gente convida vocês a compartilharem, a seguirem, né, o nosso Instagram e também se inscreverem no nosso canal do YouTube, né, que aqui nós vamos contar muito mais histórias reais de vidas transformadas. Valeu, obrigado, Raquel.